Olá, irmãos, paz de Cristo. Deus pediu para eu falar sobre porque é que as pessoas se afastaram do amor dele nos dias de hoje por causa de tanta desgraça. As pessoas dizem, mas se Deus existe realmente, porque é que tudo o que está a acontecer no mundo é tão mau? Porque é que Deus permite que seja tão mau? Porque é que esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Jesus que já veio, que já nos salvou, permite que estas coisas aconteçam. E Deus colocou-me no coração que nós temos autoridade com o nome de Jesus desde que Ele ascendeu aos céus, desde que Ele enviou no Pentecostes o Espírito Santo que nos permite ter consciência de que há coisas que nós fazemos que são pecado, que não agradam a Deus, e tendo essa consciência, tendo esse peso de consciência, nós conseguimos corrigir, e ao corrigir nós conseguimos santificar as nossas vidas. E quando nós não estamos a usar a autoridade que o nome de Jesus tem, é como se nós não estivéssemos a chamar para a terra, o sítio onde nós vivemos, a autoridade que Jesus, como Rei e Senhor, pode fazer na vida das pessoas. E Jesus disse que no final haveria uma apostasia. E o que é apostasia? É um afastamento de Deus. É um afastamento da verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. E nada aconteceria sem que houvesse uma apostasia maioritária, quase global no mundo. Nada destas coisas acontecerão sem que antes venha a apostasia e se revele o filho da perdição. O que quer dizer que para que o pecado pudesse entrar a um nível desmesurado no mundo, e o pecado é falta de amor para com o próximo, portanto é fácil matar, é fácil julgar, é fácil ser adicto de várias substâncias, de várias consumir coisas online, é fácil haver guerras, é fácil não amar o próximo, não ser benevolente para com o próximo, é fácil tornar-nos egoístas, porque nós não estamos a usar Jesus. E isso, então, vendo no mundo, localizando o momento em que estamos a viver, de desgraças, de mortes, de injustiças, crianças que muito novas são doentes, que nascem doentes, outros que não chegam a nascer, saúde que não é digna, tantas coisas que nos desagradam, sabendo que há um Deus que tem o poder sobre tudo. Nós podemos refletir que estamos num momento de apostasia. Estamos num momento em que as pessoas estão tão afastadas de Jesus, não clamam a Jesus, então o pecado entra, seja qual seja o assunto que seja pecado. Seja de um assunto espiritual, moral, ou físico, ou o que for, ou um vício, ou o que for. Isso reflete em nós, reflete nas pessoas, reflete nas sociedades, reflete nos países, reflete no mundo e reflete na natureza, ok? Quanto mais nós nos afastamos da verdade, que é Jesus, quanto menos o invocamos, quanto menos recorremos a Deus como Pai e como Criador,
mais a natureza reflete o afastamento de Deus. É como se houvesse dois reinos. Nós estamos aqui, há um reino de Deus e de Jesus, que neste momento o reino está entregue a Jesus para que ele ponha aos seus pés todos os seus inimigos e que venha limpar a terra para depois a entregar pura a Deus, e depois até Jesus será submisso a Deus e Deus será tudo para todos. Mas há dois reinos e nós estamos aqui a meio, e quando nós não invocamos o reino de Deus em nome de Jesus para que ele venha e haja na terra, então o reino que vem de baixo ele ganha poder. Ele faz o que lhe apetece, ele manipula como quer o povo, ele consegue controlar tudo, e nós sabemos que o inimigo vem para destruir, roubar e matar. Então é o que ele tem feito, porque há uma apostasia, há um povo de Deus que não está a clamar ao seu reino para que o reino venha à terra e que haja na nossa própria vida e consecutivamente na nossa família, na nossa casa, nos nossos próximos, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, e é assim. Portanto, há um poder, o reino do inimigo, que está a ter uma posse enorme sobre a criação de Deus. E Jesus avisou-nos isso, que no final haveria uma apostasia, um afastamento de Deus tão grande que o inimigo teria um poder, e então ele iria se revelar, o filho da perdição. Então nós vemos o que está a acontecer é poder que está a ser, não é dado, mas é liberdade para ele agir, porque ele não tem poder, mas nós estamos-lhe a dar essa liberdade porque não estamos a usar a autoridade que Jesus foi ao céu e partilhou em todos nós, que ao nome dele nós poderíamos, onde duas pessoas concordarem na terra, isso será confirmado no céu. Usar o poder, a vida e a morte estão no poder da boca, da língua, e nós podemos quebrar maldições pronunciando bênçãos. Quando alguém diz, como eu dizia, eu sou muito rebelde, e a outra pessoa dizia, não, tu não és. E eu disse, sim, mas eu sinto que sou, e a outra pessoa dizia, não, tu não és rebelde. E ele disse, para dizer isso, eu estou aqui a proteger-te, a quebrar a maldição que tu estás a dizer sobre ti. Cuidado com o que falas. E assim, uau, obrigada. Eu mesma não estava a ter noção que estava a fazer uma maldição para mim mesma. E isso é muito perigoso. Há pessoas que são muito positivas. Não é o meu caso, e o Senhor tem trabalhado um assunto após o outro, porque se for tudo uma vez eu não aguento, já sendo um após o outro é muito difícil, e ele tem que vir, ele tem que tocar na ferida para eu perceber os porquês, ele tem que ir andando para trás para eu perceber o porquê, para desbloquear e para dizer, ok, é um momento de perdoar, é um momento de libertação, e eu vou-te ajudar nisso. E isto é para explicar porque é que estamos num mundo tão corrompido, tão injusto, tão difícil de viver, porque nós não estamos a chamar o reino de Deus à terra. Mas todas estas situações que estamos a viver, que é como se estivéssemos a viver a revelação final, Apocalipse é revelação de situações que iriam acontecer, que Deus iria permitir que acontecessem, para que o povo, na aflição, no julgamento diário que está a acontecer, a pessoa simplesmente recorra a Deus. E é esse o objetivo, é que as pessoas recorram a Deus. E quanto mais resistentes nós somos em chegar a Deus, mais difícil se torna a nossa vida, mas quando é difícil a gente volta a Deus, portanto é como se, mas eu fui mais castigado que aquela pessoa, porque se calhar foste mais resistente do que aquela pessoa a chegar ao caminho de Cristo e a dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida, tu és o meu Deus, tu és o meu Rei, e faz em mim a tua obra, porque há coisas que eu
não consigo fazer no interior de mim. Por exemplo, perdoar. Há coisas que nós podemos dizer, ok, Senhor, eu percebo que eu tenho que perdoar. Mas como é que eu posso fazer para perdoar dentro e não ser só da boca para fora, para ser um perdoar honesto? Porque às vezes nós sentimos-nos vazios. E foi o que aconteceu comigo estes dias. Eu senti-me vazia sobre um assunto. Eu não tinha como humanamente perdoar a situação. Não foi contra ninguém, foi contra mim mesma, contra a minha vida, contra a minha... coisas pessoais, é sempre comigo. E o Senhor deu uma música do programa da SIC, Perdoa-me. Ainda eu estava a dormir perto da manhã e eu já nem me lembrava o que era a letra, e nesse dia o Senhor mostrou-me que eu tinha de perdoar e eu disse, mas eu não consigo fazê-lo. E depois eu disse a Jesus, como é que eu posso fazer isto? Eu não consigo, eu estou vazia. E a música dizia, perdoa, desculpa, não sei mais como alcançar-te, não sei mais como explicar-te, perdoa e traz bênção nesse dia. Será, se perdoares, serás, a vida te saudará. Uma coisa assim, que eu fui ouvir a música do programa e eu disse, uau, a mensagem é magnífica, mas eu não tenho amor para conseguir retribuir o perdão. E chorei muito e falei muito com Deus e cantei muito essa música, como quem diz, digere a mensagem. E cantei muito essa música, e era a música de um programa, mas cantei muito, e o Senhor falava, é como se eu tivesse, como quando Deus fazia os profetas comerem aquele rolo que ia ser doce na boca, mas amargo no estômago. Eu estava a cantar e a chorar e a esvaziar e a limpar, e eu dizia, Jesus, só tu podes. Eu estou vazia, eu não consigo. E depois, durante o dia, fui ficando mais calma, e até que quando eu confrontei o momento em que eu devia dar perdão, eu consegui fazer um sorriso que eu não sei de onde ele veio. E eu fiquei, uau, o Senhor está a agir. E a pessoa a quem eu tinha de dar o perdão, além que eu tinha de perdoar a mim mesma, mas confrontando com alguém, e a pessoa disse, tive saudades tuas. E ali eu vi o agir de Deus, não fui eu não tinha como, foi Jesus que disse, ok, tu viveste todos estes desafios até agora para compreenderes os porquês, para trabalharmos a tua paciência, a tua compreensão, o teu vazio, e agora é o momento que podes ser libertada. E depois o Senhor, no decorrer dos dias, deu-me um sonho e disse... Eu só me lembro de acordar e ver e me lembrar que tinha sonhado, não é o Salmo 119, é o Salmo 116. Eu não sabia o que é que um e o outro tinham, eu não sabia o que é que eles queriam dizer. Fui ver na minha Bíblia e estava lá o 119, é quando nós pedimos a Deus que Ele nos ouça e que Ele nos dê os nossos sonhos, que eles se concretizem, uma boa família, um trabalho, dinheiro, conforto financeiro e tudo. E o Salmo 116 é quando nós agradecemos uma vitória. Há quem diga que é como quem se cura de uma doença, como quem recebe a bênção de ser curado por Jesus e agradece vitória. E Deus disse-me no sonho, e eu não conhecia os salmos, Ele disse, não é Salmo 119, é Salmo 116, como quem diz, eu libertei-te, estás livre desta situação em concreto. E era isto que eu vos queria dizer. Deus está no controle, mas nós temos que chamar o reino à terra. Reflitam na vossa vida, aceitem. Há coisas que estão a ser chamadas à atenção em nós, para nós refletirmos e para nós agirmos consoante Deus nos está a entregar as mensagens. Era isto que eu vos queria dizer. Sintam-se abençoados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.